programa Educa Brasil. Eu sou a professora Dinamara Machado e peço licença para entrar na sua casa, na sua vida, pois afinal de contas estamos democratizando o conhecimento, produzindo novos saberes. O programa Educa Brasil traz semanalmente profissionais de destaque na sua área, profissionais que construíram uma carreira sólida e reconhecem o passado, o presente e o futuro nas profissões. Qual é a percepção do programa Educa Brasil? É falar, sim, de carreiras, mas é falar de formação profissional, como que nós, né, cidadãos comuns, podemos ajudar a melhorar esta nação. Por isso, o nosso lema é Programa Educa Brasil, democratizando o conhecimento. Nós vamos colocar um ponto de interrogação na sua cabeça hoje com o professor Elton Schneider. Professor Elton Ivan Schneider é um professor doutor com uma carreira sólida na área de gestão. Professor Elton Schneider, seja bem-vindo. Bom dia, professora Dinamara, muito obrigado a todos. É um prazer estar aqui para te falar daquilo que a gente gosta, que é falar de educação. E educação em todos os níveis, onde ela estiver pronta para acontecer ou não tão pronta. Estamos aí. Que bom! Olha, o professor Elton já colocou uma questão aqui, né? Que é, será que a educação está pronta ou não está pronta? Ela está sofrendo transformações? E o nosso tema é universidades corporativas. É bom lembrar que universidades corporativas, que é um tema tão falado, parece tão moderno, se nós olharmos na história da educação brasileira, e nem vamos falar mundial, o que nós vamos perceber? Logo após termos a República no Brasil, foram instituídas legislações em que as empresas de grande porte tinham que fazer reserva, né, reserva econômica, para formar os seus profissionais. Então, hoje, quando você fala na empresa que você trabalha, nós temos uma universidade corporativa, nós temos bolsas para os funcionários, buscamos formar os profissionais, temos historicamente constituído já nas políticas públicas que as empresas em território nacional deveriam, por força de lei, isso tanto na Constituição, na 4.024, na Reforma Capanema, que as empresas deveriam, sim, ajudar na formação dos seus profissionais. Tivemos num momento, antes da guerra, inclusive, que não só deveriam formar os profissionais, mas também os filhos dos profissionais que estavam nas empresas. Professor Elton Schneider, por favor, fala um pouquinho desse contexto. Afinal de contas, o professor vem da área de gestão, é um grande diretor de uma escola de gestão e negócios, né? De uma universidade que nós temos, a Uninter, mas fale um pouquinho dessa história da formação de profissionais para o mercado. Professora Dinamara, eu costumo dizer assim, nesses 30 anos, digamos assim, que desde que eu saí do ensino superior, fui para o mercado trabalhar em empresas, eu já pude perceber uma mudança bastante grande em termos de contexto histórico. Mesmo que não seja nova a ideia da universidade corporativa, lá na década de 90, você chegava nas empresas e o que você tinha como padrão de funcionário? Um funcionário que era analfabeto, porque não tinha o ensino básico. Ou seja, as organizações tinham que se preocupar em primeiro dizer assim, escuta, você vai aprender a ler e escrever para poder usar um instrumento de medição, para poder fazer uma medição mais precisa daquilo que ele estava fazendo. Com o andar da carruagem, a gente foi para uma situação de ensino básico, para fechar o fundamental inteiro, para depois olhar para o ensino médio. No começo do século XX, as empresas já estavam olhando assim, eu vou ter programas de financiamento para ele fazer um curso superior. Mas elas já estavam prontas para uma universidade corporativa, ainda estava muito distante disso, porque nem todas conseguiram evoluir nesta situação. Ela precisava investir em treinamento no local de trabalho, treinamento on the job, que a gente chama, ou seja, melhorar a condição de operação dele para ele se tornar mais produtivo, mas ele ainda não tinha condições de melhorar em termos de aprendizagem para chegar a um nível superior. Hoje nós já estamos chegando numa situação que ainda não é ideal, mas nós já conseguimos chegar nas grandes cidades, nos grandes centros e nas empresas médias e grandes a ter um grande contingente de pessoas que já têm o ensino médio. Ele já pode começar a se pensar em se trabalhar dentro das organizações o contexto da universidade corporativa. Quando a gente fala de grandes universidades corporativas no Brasil,
Petrobras, Santander, Nestlé, Volkswagen, ou seja, nós temos vários já rodando por aqui. Elas vão esbarrar numa coisa que elas treinam as pessoas para o negócio. Elas gostam de educar esse indivíduo para melhorar o seu desempenho. Só que uma universidade corporativa tem que ir além. Ela tem que formar esse indivíduo para a sociedade. E aí é que vem o desafio. Como é que eu faço isso se eu estou preocupado normalmente com o meu negócio? Então, o grande desafio hoje dessas universidades corporativas é, além de preparar esse indivíduo para o negócio, e se a gente olhar assim, uma Petrobras, por exemplo, ela é uma das principais empresas de exploração de petróleo em águas profundas. Ou seja, ninguém tem esse conhecimento, é um conhecimento que é só dela, tá? E que ela precisa treinar novas pessoas, ou seja, não tem uma universidade que forma pessoas para isso. Ao mesmo tempo, se esse cara sair da Petrobras, for trabalhar em uma outra empresa, ele precisa ter conhecimento genérico, ele precisa ter conhecimento geral que ele aplique em qualquer outra organização. Mas a empresa está preocupada em formar pessoal para a sua área de atuação. Qual o desafio hoje das universidades corporativas? Contemplar essas duas situações. Eu tenho que melhorar o desempenho desse indivíduo no meu negócio e, ao mesmo tempo, eu tenho que deixar esse cara pronto para ir para a sociedade, sabendo que ele não é uma propriedade da empresa. Ele é sim um patrimônio, é muito importante, mas ele não é da empresa. E ele vai voltar para o mercado de trabalho no futuro. Que maravilha! Bom, hoje nós estamos aqui no programa Educa Brasil, democratizando o conhecimento, e o nosso convidado, porque meu convidado e seu convidado, que sempre acompanha o programa nas redes sociais, o professor doutor Elton Ivan Schneider, falando da importância das universidades corporativas. Falou um pouquinho do passado, né? E a gente fica parado, observando o tempo e falando, nossa, mas década de 90 foi ontem, mas década de 90 já são 30 anos, né, que nós estamos falando. Parece ontem, mas não é tão ontem. Para a história, o tempo é interessante. Falou um pouquinho do passado das universidades corporativas, falou desse presente, porque uma universidade corporativa, acabamos de aprender com o professor Elton Ivan Schneider, que ela sim tem que se preocupar com a sua mão de obra, mas ela tem que se preocupar também em formar e ajudar esse cidadão para uma vida digna e, portanto, ele precisa ter conhecimentos além dos conhecimentos técnicos, né? Vai ter que trabalhar valores, vai ter que trabalhar as emoções, as atitudes para uma cidadania plena. Então, a universidade corporativa, nesse momento, nas palavras do professor Elton Ivan Schneider, está vivendo esta realidade. Viu, como eu digo para você, que o programa Educa Brasil, democratizando o conhecimento, vai lá, coloca pontos de interrogação, mas também coloca pontos de exclamação. A gente consegue abrir e fechar assuntos. E hoje, universidade corporativa. Não é só formar uma mão de obra especializada, né, professor, para determinado serviço, mas sim formar um cidadão digno. Professor, vamos lembrar a seguinte questão. Eu fico chamando de professor, mas é um empresário, um gestor na área de educação. Hoje você fala de universidades corporativas, mas para esse nosso que está acompanhando, esse nosso telespectador, qual foi o seu processo para hoje conseguir falar das universidades corporativas? Qual foi o seu processo de formação? Então, olha só, vamos assim, eu sou formado em administração, fiz especialização, fiz mestrado em engenharia e gestão do conhecimento, depois fiz doutorado em administração, já são praticamente aí 20 anos como professor do ensino superior, já são 13 anos que eu digo assim, eu já não falo mais que eu sou administrador, eu falo que eu sou professor hoje, ou seja, uma mudança. E há mais de 5 anos como diretor de uma escola superior de educação, tá? O que acontece com isso? Você percebe que, primeiro, se concretiza uma coisa que nós estamos falando hoje, nós não formamos um indivíduo para uma profissão única durante toda a sua vida. Você vai ter que se redescobrir durante toda a sua carreira. Comecei como consultor de empresas, fui diretor de 4 plantas industriais, aí virei professor, coordenador de curso, diretor de escola numa empresa de educação. Então isso mostra que a constante que eu tenho, desde que eu saí do ensino superior até hoje, é continuar estudando, sempre se aperfeiçoando, olhando para um mercado novo que está surgindo. Então você não para. Essa mesma relação você vai fazer com a universidade corporativa do porquê que ela não pode formar o indivíduo só para aquela função específica dentro da organização.
porque senão com o tempo a tecnologia pode acabar com aquela profissão. E o que eu faço com esse indivíduo depois? Eu preciso ter uma pessoa que está preparada para continuar a aprender e que seja capaz de assumir novas profissões, novos desafios. E aí é que vem essa conversa que nós estamos tendo aqui da Universidade Corporativa hoje, que ela está indo para um novo rumo, que não é mais só esse formar técnico que a gente está discutindo aqui, é um formar seres humanos. Mas aí você vai dizer assim, poxa, mas a empresa, será que ela está disposta a fazer isso? É aí é que entra a importância hoje da universidade tradicional, se juntar com o mercado, com as empresas, com as universidades corporativas, no sentido de juntar duas experiências que são extremamente importantes. A universidade tradicional leva conhecimento puro, leva conhecimento da pesquisa, da ciência. A universidade corporativa vem com o conhecimento técnico, que ele precisa aplicar aquele conhecimento. Qual é a situação que nós mais discutimos no ensino superior? Relação, teoria, prática. Eu tenho uma universidade pesquisadora, boa de conhecimento, eu tenho uma empresa boa de prática. Por que não fazer um casamento entre a universidade tradicional e a universidade corporativa? Professor Elton, eu vou fazer só uma paradinha aqui. Eu quero que você explique para o nosso telespectador que acompanha o programa Educa Brasil, Democratizando o Conhecimento. Algumas pessoas devem estar se perguntando assim, mas ela já é uma universidade. Será que uma universidade corporativa, né? Vamos responder uma dúvida do telespectador. Ela está cadastrada lá no Ministério da Educação? Ou universidade corporativa é um título que a gente deu para uma formação dentro das instituições, das empresas? Respondendo a sua pergunta, nós temos as duas situações. Na maior parte das situações, o que nós temos é o quê? Empresas com programas de treinamento e desenvolvimento que elas chamam de universidade corporativa. Elas não são uma instituição de ensino superior que está preparada para dar cursos superiores, para emitir diplomas de graduação. Então percebam que, ao trabalhar o termo universidade corporativa, as empresas querem também ressaltar todo o trabalho que elas fazem. E algumas delas, como a Universidade da Petrobras, por exemplo, gente, elas são excelentes, são extraordinárias em todo o trabalho que elas fazem de preparação dos funcionários que estão lá dentro. Agora, ela consegue emitir um diploma de curso superior? Aí é que está o detalhe. Essa mesma situação, as empresas estão percebendo que, por mais que elas invistam, deem treinamento, invistam valores pesados para desenvolver essa mão de obra, quando esse funcionário sai da empresa, seja por qual for o motivo, tá? Ele sai de lá com um monte de certificados de treinamentos que ele fez na empresa, mas que não tem validade acadêmica nenhuma para ele, ou seja, ele não fez uma graduação, ele não fez uma pós-graduação, ele não fez um aperfeiçoamento, porque a empresa não é uma instituição de ensino. Aí é que está o problema dessa conversa toda. Por que a gente está dizendo assim? Por que não casar essas duas situações? Se eu sou uma universidade tradicional, como é a Uninter, se eu me juntar com uma empresa que quer fazer esse processo todo, a Uninter é especialista em ensino superior, em conhecimento científico aplicado ao desenvolvimento de qualquer profissão. Eu vou lá, oferto um curso superior. O que a empresa faz com esse conhecimento que está trazendo para os seus funcionários? Faz com que eles apliquem dentro da empresa. É o resultado que ela quer, formação de mão de obra e formação na prática do dia a dia. Aí eu consigo casar o melhor de dois mundos. Uma universidade tradicional trabalhando em conjunto com a universidade corporativa. Aí nós vamos ter uma situação em que relação teoria-prática vai acontecer como se fosse um processo absolutamente natural. Leva o conhecimento, aplica o conhecimento. Que maravilha! Olha só, você agora acabou de ter um grande aprendizado com o professor Elton Ivan Schneider. Você está no programa Educa Brasil e a nossa missão é democratizar o conhecimento. Essa junção da universidade corporativa com as instituições de ensino realmente é um grande avanço para a sociedade. Foi necessário um longo tempo, né, professor Elton Ivan Schneider? Por quê? Não é só uma questão de fazer pesquisas, mas é uma questão de trazer a teoria que está dentro da instituição com a prática desses colaboradores. Bom, o que a gente já viu até agora com o professor Elton Ivan Schneider? Ele falou um pouquinho da sua construção de carreira e lembrou que aquele menino pequeno pensou que ia fazer uma graduação e ia finalizar. Não, a vida mostrou que é necessário
constantemente a aprendizagem. Então, nós aprendemos no decorrer da vida e que as profissões podem ser alteradas, podem ser mudadas, que não temos mais aquela questão. Vou fazer isso, começar nessa profissão e vou me aposentar. Bom, o que mais nós podemos aprender com o professor Elton Ivan Schneider nesse universo de universidades corporativas? Que, na verdade, assim, aquilo que nós vimos falando aqui é uma construção e o contexto tem que estar propício para que isso aconteça. Hoje, vamos voltar de novo, realidade brasileira, sempre estamos falando disso aqui. Nós ainda não chegamos numa condição ideal de que todos os nossos alunos, quando saiam do ensino médio, nós temos uma evasão muito grande no ensino médio, de pessoas que não o concluem, né? Começa por aí. Mas as próprias empresas já estão colocando uma barreira de entrada, fazendo com que ele tenha pelo menos o ensino médio para conseguir um bom emprego, uma boa colocação numa boa empresa, digamos assim. Ao fazer isso, a empresa também está criando as condições para que aconteçam as universidades corporativas. O que nós precisamos entender? Que a universidade tradicional, ela forma sempre um profissional genérico para atuar em qualquer tipo de organização. Eu sempre falo isso, né? Nós falamos, você forma um professor para trabalhar na escola pública e na escola privada. Sim. Você faz um administrador para trabalhar numa empresa pública, numa empresa privada, numa ONG, onde for que for contratar os serviços dele. Agora, a empresa consegue ter, todas as empresas conseguem ter universidades corporativas? É claro que não, porque esse não é o seu negócio, não é o seu foco de atividade. Ela muitas vezes quer fazer cadeiras, quer fazer geladeira, quer fazer ventilador. Por que não se associar com a universidade que quer ensinar, formar profissionais e juntar essas duas situações? Aí é que nós estamos no grande desafio hoje, que é as universidades entenderem que sim, elas podem ser uma grande parceira de qualquer organização, até de uma escola, gente. Por que não a parceria com as escolas, no sentido de formar novos professores, atualizar aqueles que já estão na prática há muito tempo, levar a especialização, trazer o conhecimento novo. Tudo isso é possível, tanto na escola como na empresa. O que nós precisamos é ter mente aberta e eu acho que isso é que nós estamos vendo de uma grande mudança de cultura. A empresa está percebendo que ela sozinha não vai conseguir fazer uma universidade corporativa. A universidade está entendendo que ela pode ser um grande parceiro das empresas, no sentido de criar condições para que qualquer empresa tenha um bom programa de treinamento e desenvolvimento baseado em conhecimento científico, baseado numa formação que vai elevar o nível de toda a mão de obra brasileira. E a gente sabe que quanto mais escolarizada a mão de obra, mais produtiva ela é. Significa que nós vamos ter mais produtos, mais baratos, mais gente consumindo, gerando economia, gerando emprego para todo mundo. Esse é o mundo ideal em termos de economia, digamos assim. Mas a parceria, quando ela acontece, ela tem muitos resultados positivos para as duas partes. Olha, o professor Elton Ivan Schneider nos mostrando aí características dessa sociedade globalizada, de uma sociedade que é planetarializada, mas principalmente que é uma sociedade líquida, porque nós estamos em constante transformações. Você está aqui hoje como professor, mas amanhã pode virar gestor, né? Então, esse momento que nós iniciamos no final da década de 80, né, das transformações das carreiras, faz com que a gente estude constantemente. Mas e as mudanças? As mudanças todas que vêm ocorrendo? Como será o futuro? Um futuro flexível? Um futuro em que as universidades corporativas ou as instituições de ensino vão perder o seu valor ou vão continuar cada vez mais juntas para formar esse profissional? Qual é o futuro, professor? Até pensando que nós temos aí grandes inovações que aconteceram, inovações que foram inovações disruptivas. Nós temos no Brasil, né, diferente de outros países, nós começamos tardiamente a evolução da educação à distância no nosso país, mas são mudanças que já estão acontecendo e que vão mudar o nosso futuro. E esse futuro pode ser, inclusive, amanhã. Vamos falar um pouquinho de futuro. Então, eu acho que aí nós vamos, vou usar até uma coisa que você falou agora, que é a questão da educação à distância, né? O grande, digamos assim, o que eu vejo assim, com o grande impacto da educação à distância, ela forçou uma revisão de todos os modelos de ensino, até do ensino presencial.
Por quê? Ele era muito baseado numa coisa que era prédio, sala de aula, laboratório e um professor em sala de aula com uma turma restrita, ou seja, era um acesso restrito ao conhecimento. Eram poucos os privilegiados que podiam fazer um curso superior. Com a educação à distância, nós quebramos uma barreira e estamos levando o conhecimento para além da sala de aula tradicional. Ela chega hoje, caso da Uninter, por exemplo, a mais de 700 cidades. Quando que antes uma instituição de ensino conseguiria atender alunos de 700 cidades num país como o Brasil, que é praticamente um continente de tão grande? Isso fez com que a gente começasse a olhar que o conhecimento em si, ele pode estar acessível para todo mundo em qualquer canto do Brasil e do mundo. Nós estamos quebrando a barreira de uma sala de aula fechada, de um professor que é difícil de achar outro que tenha todo esse conhecimento. Se eu consigo compartilhar conhecimento hoje, significa que eu consigo levar essa educação a qualquer canto do mundo. Eu estou fazendo que uma pessoa que está lá numa ilha, no interior do norte do Brasil, lá em Macapá, que você conhece bem, Dina, quer dizer, o cara está lá antes, totalmente isolado, hoje ele tem acesso ao conhecimento. Isso mesmo. Aí é que está a diferença. Então a transformação que ela está acontecendo, fazendo na sociedade é muito grande. Por outro lado, a empresa também está começando a perceber isso. Espera aí um pouquinho. Eu faço uma parceria com uma empresa, com uma instituição de ensino superior, que tem cursos à distância, eu consigo trazer esse conhecimento para dentro da minha empresa. Isso, e aí tem um conceito muito importante, se me permite, o nosso convidado, porque é sempre o convidado que tem que falar, né? É o convidado que tem que nos ensinar. Mas essa tríade que nós podemos falar, de a educação à distância, com conhecimento universal, com professores de vários locais do Brasil, uma empresa em que faz uma organização da sua capacitação e pode transformar numa universidade corporativa, e com o elemento loco-regional. Por quê? É para esta empresa, para esta cidade, para esse entorno e para esse contexto. Então, professor, se possível, falar desta tríade para os nossos telespectadores, para que a gente possa aprender contigo. Então, mas a gente já trabalha aqui na Uninter com uma característica que é, por exemplo, nossos cursos todos eles têm grade flexível, principalmente os de gestão, porque a gente já entende assim. Falar de um curso de gestão comercial no Rio Grande do Sul é uma coisa, em São Paulo é outra, no Amazonas é outra totalmente diferente. Nós temos características regionais muito distintas. Então os nossos alunos montam seus próprios perfis profissionais. Imagina se a gente entrar no detalhe e dizer assim, será que dentro da Petrobras gestão comercial é a mesma coisa que no McDonald's? Será que é a mesma coisa que no Santander, que é um banco? Será que é a mesma coisa numa instituição de ensino, numa escola, falar de gestão comercial, falar de relacionamento com o cliente? Não. Cada uma delas tem uma característica específica da sua região, do seu local onde é que ela está. Quando nós estamos levando hoje educação à distância a qualquer um desses locais, com grades que sejam flexíveis, que o aluno pode escolher disciplinas que são mais adequadas à sua realidade, e ainda permitindo que práticas sejam feitas em cima desta realidade, aí sim eu estou levando e aproveitando todo esse momento que nós falamos agora, que nós temos um contexto que educação à distância, acesso ao conhecimento, flexibilidade curricular, atividades feitas em parceria entre universidade e empresa, estão criando uma nova possibilidade de educação, que é totalmente diferente do que a gente via fazendo antes. Não quero ser nem um Alvin Toffler aqui, mas a gente pode, vamos brincar de futurismo, né, professor Sim. Elton? Que é, quem sabe, o futuro é a consolidação desse aproveitamento do melhor de todos os mundos, né? Exatamente, por isso que nós hoje já estamos falando de uma coisa que é assim, nós não vamos ficar discutindo ensino presencial ou ensino à distância nos próximos anos. Nós vamos olhar para uma situação que é um híbrido, uma mescla, um blended de todas essas possibilidades, onde a gente vai tirar proveito de tudo aquilo que é bom para o processo de ensino e aprendizagem. Não se trata de dizer se esse ou aquele é mais efetivo, é melhor, não. Em cada contexto desse que nós estamos vendo, esse aluno lá do interior do Macapá, que está a 12 horas de barco da cidade mais próxima, um modelo EAD para ele é perfeito. Mas de repente em Macapá, na cidade, eu já consigo trabalhar com um modelo de educação à distância híbrido. Isso. E de repente aqui em Curitiba nós vamos ter um ensino presencial híbrido, mesclando tecnologia com encontros presenciais.
Para que nós estamos falando de modalidade? Na verdade, a gente está olhando para cada uma dessas situações e dizendo assim, qual é o conjunto de metodologias e tecnologias que eu vou utilizar para educar aquele aluno naquele contexto onde é que ele está, de acordo com a sua regionalidade, com a sua característica de aprendizagem. E com a sua necessidade. Com a sua necessidade. Mas vamos abrir aqui um momento glossário no Educa Brasil, que é nosso slogan, né? Democratizando o conhecimento. No meio dessa fala esplêndida do professor Elton Ivan Schneider, ele falou um termo, blended. Explica, por favor, para os nossos participantes do programa. Olha, se você procurar no dicionário, ele já começa dizendo assim, blended é misturado, é uma mistura, tá? Originalmente, se você olhar, onde que a gente viu falar muito em blended? De cafés, né? O café foi o primeiro que você faz uma combinação de diversos grãos de café para chegar naquilo que diz assim, agora nós chegamos na combinação ideal de café. Na educação, nós estamos querendo chegar nesse modelo também, que é aquele que a gente diz assim, eu tenho um professor presencial, eu tenho um professor à distância, eu tenho tecnologia, eu tenho conhecimento, eu vou ter momentos presenciais, eu vou ter momentos à distância, eu vou fazer uma mescla, um blended, um híbrido de tudo isso, tá? Não mais pensando em dizer que tem um nome, mas dizer assim, olha, é educação. Pronto. Pronto. O novo modelo de educação é aquele em que a gente vai pegar tudo que tem de bom, das melhores situações, para educar, seja qual for a pessoa. Eu diria assim, em qualquer idade. Que maravilha. Que maravilha. Professor Elton Ivan Schneider, o nosso convidado hoje do Educa Brasil, Democratizando o Conhecimento. Nós vamos para os minutos finais e, como é habitual, nós fazemos um bate-bola. Eu faço uma pergunta e a sua resposta é rápida, ligeira e rasteira. Vamos lá. É um pensamento rápido, bem rápido. Formação humana. Essencial, sempre vai existir, não vai, aquela história assim, qualquer que seja o curso, por mais técnico que ele seja, ele forma indivíduos. Então, é essencial. Ok. O futuro da educação à distância das universidades corporativas. Blended, já falamos disso. Maravilha! A formação das novas gerações tem uma carreira específica? Você vai ter várias, isso é certo. Específica ou não, eu diria assim, você vai ter uma carreira tradicional repaginada, repensada, renovada. Como nós estamos na época da reciclagem de tudo, eu diria assim, nós vamos ter que estar constantemente se renovando, se reciclando para estar no mercado. Então, eu não estou muito preocupado em dizer que vai desaparecer ou surgir carreiras ou profissões, mas que com certeza nós vamos passar por várias. Maravilha! Para nós que já somos ali, já estamos no ENTA, qual o conselho? Erre, aproveite para errar, você aprende com ele, só não continue errando, né? Errou uma vez, aprendeu, segue o barco, o que não dá é para cometer os mesmos erros toda vez. Até porque diz a regra que se a gente não errar nunca, também não vai aprender que isso é ruim. Então, o erro faz parte do aprendizado. Eu não considero que ele seja uma coisa danosa. E até porque nós acertamos mais do que erramos. Sempre. Tá? O erro faz parte desses acertos. Para os gestores de RH, uma dica. Universidade corporativa, parceria com as universidades tradicionais. Uma dica para as instituições de ensino que buscam fazer a prática. Gente, as empresas estão sedentas de parcerias. Elas precisam qualificar sua mão de obra e esse não é o seu core business, ou seja, não é aquilo que elas sabem fazer. Que maravilha! Bom, hoje no Educa Brasil nós tivemos a presença honrosa do professor Elton Ivan Schneider, professor doutor, com uma vasta experiência em empresas, depois do ambiente educacional, que nos falou a respeito de universidade corporativa, as instituições de ensino e educação à distância. Até breve. Muito obrigada por estar junto nesse momento. Tenho certeza que aquele ponto de interrogação agora é um ponto de exclamação e você vai falar com o seu gerente de RH e também vai pensar nessa mescla de educação à distância, universidade corporativa e instituições de ensino. Te vejo em breve, te encontro nas redes sociais. Muito obrigada, professor Elton Ivan Schneider. Grande abraço, professora Dinamara. Um abraço para todos vocês. Até uma próxima.